Olá pessoal, mais um vídeo sobre questões da ficha de função do segundo grau. Dessa vez vamos comentar a questão 7 e a questão 9, primeira 7. Na questão 7 é solicitado o mais amplo domínio dessa função aqui, f de x igual a raiz quadrada de x sobre x ao quadrado menos 4. Então, nas alternativas, temos quais conjuntos de valores de x que formam um domínio. Bom, nós vimos que quando temos uma função f de x dada por uma fórmula, o domínio será o conjunto de todos os reais, tal que f de x, para esses valores, seja um número real. Quando é que isso não vai acontecer nessa situação de raiz, de índice par? Quando o que está dentro da raiz é negativo. Então, para evitar isso, a gente tem que garantir que o que está dentro da raiz, que nesse caso é x sobre x ao quadrado menos 4, seja maior ou igual que zero. Já vimos isso algumas vezes. Pois se for negativo, f de x não será um número real, portanto x não estaria no domínio. Então temos que garantir essa situação, essa afirmação. Como é um quociente, e eu quero que esse quociente seja maior que zero, ou seja não negativo, preciso analisar o sinal, então preciso fazer uma análise do sinal. Desse quociente, pois se tivermos um numerador positivo e um denominador positivo, o quociente é positivo, ok? Em termos de sinal é positivo. Se tivermos um numerador negativo e um denominador negativo, o quociente também é positivo. Bom, quando tivermos sinais contrários, o quociente será negativo e, portanto, esses valores de x, onde isso acontece, não estão no domínio. Quero analisar quando essas situações acontecerão, ok? Então, para isso, eu preciso analisar o sinal do numerador e o sinal do denominador. Bom, o numerador é x, então x é positivo quando eu tenho valores positivos de x. Então, para x maior que zero, eu tenho números positivos, obviamente, e antes de zero eu tenho valores negativos. Bom, e a análise de x ao quadrado menos 4? Nesse caso, é preciso fazer um rápido esboço do gráfico para observarmos quando a função vai ser positiva, quando é que ela é negativa. Se analisarmos bem, temos que as raízes dessa função, e aí você pode usar Bhaskara, ou nesse caso, como é incompleto, como é uma equação incompleta, você pode simplesmente igualar a zero, você vai encontrar que x é ou mais 2 ou menos 2. Então, as raízes seriam menos 2 e 2. Como a concavidade é para cima, o gráfico dessa função seria algo do tipo. Com a concavidade para cima, o gráfico cortando aqui nas raízes. Deixa eu só consertar aqui. Bom, em relação ao sinal, até menos 2, percebemos que o gráfico de f está acima do eixo x. Para esses valores, então, de x antes de menos 2, a função ela é positiva. Então, teríamos valores positivos. Entre menos 2 e 2, o gráfico está abaixo do eixo x. Então, se a gente pega um y aqui nessa região, ele é negativo. Então, aqui temos que a função é negativa. E aqui ela volta a ser positiva. O que temos que fazer é, agora, a análise do sinal do quociente entre x e x ao quadrado menos 4. Percebendo que as mudanças vão ocorrer em menos 2, 0, podem ocorrer entre menos 2, 0 e 2. Então, a gente vai começar a fazer o jogo de sinal. Até menos 2, o numerador ele é negativo e o denominador ele é positivo.
Negativo dividido por positivo, negativo. Até o zero, de menos 2 até zero, eu tenho negativo dividido por negativo. Então, isso vai ser positivo. E assim eu vou fazendo a análise. E os valores de x que vão estar no meu domínio são os valores nos quais eu tenho que o meu quociente ele é ou positivo ou zero. Perceba que ele só vai ser zero quando o numerador for zero. Então, aqui eu tenho o intervalo fechado em zero, mas em menos 2 e 2, o intervalo tem que ser aberto. Pois, se x for menos 2 ou 2, o denominador seria zero, eu não teria um número real, ok? Então, depois que eu completar essa análise, eu posso dizer quais são os intervalos onde o quociente é positivo e responder corretamente qual é o domínio, ok? Bom, vamos então agora responder a questão 9, certo? Vocês vão concluir a 7. Vamos responder a questão 9, começar a responder. Na questão 9, a pergunta é a seguinte: é sobre o custo C em reais, certo? C é o custo em reais, para se produzir N unidades de um determinado produto. Esse custo ele é dado por essa fórmula. E ele quer saber quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo. Então, o custo em reais para produzir ele é dado por 2.510 menos 100n mais n ao quadrado, ok? É uma função do segundo grau com o a igual a 1. Se o a igual a 1 é maior que zero, a concavidade é para cima, realmente temos um ponto de mínimo. Onde eu tenho um determinado valor de n aqui, uma certa quantidade de n unidades, que eu chamo de n do vértice, que vai me produzir, que vai gerar, na verdade, o menor custo para ser produzido, que seria o custo do vértice. Então, n, que é a variável independente, que é o número de unidades, n do vértice seria o valor de unidades produzidas, que produziriam um custo mínimo. Para achar esse ponto, eu tenho a fórmula dos valores do vértice, que é n do vértice é menos b sobre 2a, e o custo do vértice, que é menos delta sobre 4a. Nós sabemos como encontrar os valores de b e de a, eles já estão aqui, então b é menos 100 nessa situação, certo? Como eu só quero quantas unidades deverão ser produzidas para obter o custo mínimo, eu estou pedindo o n do vértice. Eu estou pedindo quantas unidades serão produzidas. Então, é o n que produzirá um custo mínimo. Se fosse o custo mínimo, vocês teriam que determinar o c do vértice, ou seja, o custo do vértice, que seria menos delta sobre 4a. Como é pedido quantas unidades serão produzidas para obter o custo mínimo, então é o n do vértice, que é dado por menos b sobre 2a. Temos o b, temos o a, basta encontrarmos o n do vértice, ok? É isso.